Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais 3 alegorias foram apresentadas no jornal RJ1 da Rede Globo de televisão durante essa semana. Foram os carros da Beija-Flor de Nilópolis, Portela e Paraíso do Tuiuti. Vamos relembrar esses carros e depois irei dar os meus pitacos. A primeira alegoria apresentada, no caso segunda-feira, dia 29, foi da Beija-Flor de Nilópolis, o carro número 6, ou seja, o último carro que a escola apresentará em seu desfile. Ele irá representar a coroação de Rasgonguila em um grande banho de mar, a fantasia, que era costume nos tempos do homenageado do enredo. Ideia do carnavalesco João Vitor. Agora vemos imagens da alegoria número 2 da Portela, que foi apresentada no dia 30, terça-feira, no RJ1. Este carro irá representar a chegada de Quendé a Salvador, com suas igrejas erguidas no Brasil escravizado. Trabalho dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga. Agora, o carro que foi apresentado no dia de hoje, 31 de janeiro. Alegoria número 3 da Paraíso do Tuiuti, que irá representar o protesto dos marinheiros contra as chibatadas ao apontarem os seus canhões para o porto do Rio de Janeiro, então capital do país. Ideia do carnavalesco Jaque Vasconcelos. E dando aquele toque que essas imagens, evidentemente, não são aquelas exibidas pela Rede Globo de televisão, porque o YouTube não permite. E sim, eu peguei aí nas redes sociais das escolas, tá certo? Bom, vamos lá. Beija-Flor de Nilópolis. Mais um carro bonito, mais um carro colorido, mais um carro representando o fundo do mar. O terceiro nessa série. Bom, gente, o mais bacana de tudo é que recentemente eu fiz uma série falando das últimas alegorias. Fiz aí um ranking, né? das melhores alegorias que encerraram os desfiles nos 3 últimos carnavais. Eu não considerei apenas alegorias bonitas, considerei, evidentemente, o fator emoção, tanto que no meu primeiro lugar ganhou aquele carro da Tuiuti que vocês discutiram. O carro é feio, concordo, o carro é feio, mas foi um carro que marcou. E assim, é difícil uma escola de samba encerrar com um carro marcante, seja da forma que for, seja pelo fator emoção, seja pelo fator beleza, imponência. E essa alegoria parece que vai ter pelo menos o fator imponência, encerrando aí o desfile da Beija-Flor de Nilópolis, que nos últimos anos tem deixado a parte estética, que é a sua principal identidade, né? Ou uma das suas principais identidades, de lado. E isso é muito bacana, isso é muito importante. Esse carro parece ser bem grande, cheio de efeitos, movimentos aí giratórios dos cavalos marinhos, bolinhas voando, etc e tal. Então parece que vamos ter pelo menos uma escola encerrando em alto nível o seu carnaval em questão estética. Porém, entretanto, contudo, aí o pessoal fala, tinha que ter, né? Eu tenho uma observação. Eu acho que é válida aí uma discussão, como ocorreu com aquele carro da Imperatriz e também da Mocidade, que é quanto à leitura da alegoria, ou como que o João Vitor vai costurar a coroação do homenageado, porque o carro tem essa proposta, mostrar a coroação do Rasgonguila nesse baile à beira-mar, sem confundir o público. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos aí uma fantástica escultura do deus Netuno, que inclusive está coroada. O meu receio é isso, de certo modo, confundir o público. Aí vem o pessoal e diz assim, mas tem um livro Abre Alas, lá está tudo justificado, está tudo explicado.
de fato, gente. Mas isso não quer dizer que o jurado, por esse motivo, tem que dar 10 para todas as escolas, porque está tudo justificado nos livros abre alas. Tudo que vai passar nas 12 escolas está tudo explicadinho. O jurado de enredo, ele analisa as mensagens, as leituras, das fantasias e dos elementos cenográficos alegóricos. Esse é o detalhe, este é o ponto, é apenas uma observação que eu fiz aqui, porque foi a primeira coisa que me veio à cabeça, é isso. Eu fiquei na dúvida, essa escultura aí é do Rasgongila? Eu falei, não, é do deus Netuno. Aí uma outra pessoa me chamou a atenção pelo WhatsApp, aí percebeu a mesma coisa. Aí eu falei, então não foi apenas uma impressão minha não, entendeu? Porque esses detalhes é que o jurado vai olhar. Mas, claro, vai ter ali os componentes, vai ter os destaques, né, compondo o carro. Então, como eu disse, eu estou curioso para ver como é que o João Vitor vai costurar justamente essa coroação do Rasgongila de modo que não possa gerar este tipo de dúvida, este tipo de confusão, tá certo? Mas, sem dúvidas alguma, uma bela alegoria da Beija-Flor à altura das tradições da escola. Bom, agora a alegoria da Portela. É um carro mais tradicional, um carro que traz aí igrejas com estilo barroco, algo que a gente já viu bastante na avenida, mas aí está com um trabalho diferenciado, espelhado, com mais requinte, a meu ver, com um acabamento muito bem feito, tá, gente? Um trabalho realmente de bom gosto. A questão toda desse carro é que eu vejo que ele é mais para ser contemplado lateralmente. É o mesmo comentário que eu fiz com o tripé da Vila Isabel, porque tanto o tripé da Vila quanto esse carro da Portela, pelo menos nas imagens que a gente obteve da Globo, a percepção que eu tive é que eles não têm muito impacto frontalmente, e sim a grande sacada deles está de forma lateral. Para quem gosta mais daquela coisa tradicional, mais requintada, é um prato cheio essa alegoria. E fora que esse carro ainda vai crescer com os destaques. Eu imagino que os destaques vão ter um papel importante aí também nesse carro alegórico. E assim, gente, mesmo ele sendo num estilo que eu não sou muito fã, como eu já falei aqui diversas vezes que eu não sou muito fã de carro monocromático, ele não chega a ser muito monocromático, né? Mas ele tende a ser monocromático. É um carro muito bem feito. Eu curti esse carro da Portela, uma alegoria que tinha tudo para ser batida. Os carnavalescos conseguiram aí dar um efeito todo especial com os espelhos e com essas luzes piscando que dão um charme todo especial a esse carro alegórico. É aquilo que eu falo, gente. Se você vai trazer algo batido, né, seja de enredo, seja de proposta alegórica, de fantasia, que tenha um coelho na cartola, para mostrar algo diferente, para não ser mais do mesmo. E eu vejo que os carnavalescos aí conseguiram tirar um coelho da cartola nessa imagem aí da igreja, né, das igrejas de Salvador. Pelo menos aparentemente na imagem que foi mostrada para a gente no RJ1 e nas redes sociais da agremiação, tá certo? E apenas mais um comentário, gente, sobre esse carro alegórico. Eu estou vendo um pessoal reclamar da iluminação azul, dizendo que está tirando parte da beleza dessa alegoria. Eu confesso que também tive esta percepção nessas imagens cedidas pela Rede Globo. Vamos ver como é que vai ser na avenida, mas eu também tive essa impressão, sendo que essa iluminação ela tem justificativa, porque ela representa o reflexo do azul do mar nas igrejas, nos espelhos das igrejas. Então é por isso que tem essa coloração azulada, essa iluminação, tá certo? Mas mais uma bela alegoria aí que o Carnaval Carioca vai trazer daqui a 2 semanas. Bom, agora por último, o carro do Paraíso do Tuiuti. A Rede Globo ela acabou focando ou apenas na parte de cima da alegoria ou apenas na parte de baixo. E assim, pelo menos na parte de cima, deu a sensação de que o carro alegórico era bem simples. Era um carro com acabamento bem mais modesto do que as outras agremiações. E na parte de baixo, que vem aí o Dragão do Mar, tinha um trabalho assim mais elaborado.
Porém, com essa imagem que acabei mostrando a vocês, que foi liberada aí nas redes sociais, a gente teve uma noção melhor desse carro alegórico. E assim, frontalmente é um carro alegórico que eu considero interessante em termos conceituais. Em termos de leitura, eu vejo que é uma alegoria que a leitura ela é direta, não tem aqui discussão do que esse carro representa. É uma leitura assim que dá para todo mundo entender a ideia dele. E assim, o Jaque Vasconcelos, ele tem um estilo que muita gente não curte, mas eu enxergo que ele tenta o diferente. Em 2018, o diferente dele foi colocar o dedo na ferida, na questão política do país que fervilhava. Em 2022, o diferente foi investir na questão cromática, naquele tema indígena, na Unidos da Tijuca. Muita gente não curte, muita gente curte, mas eu penso que ele ousa. E para 2024, vem a questão aí de apresentar um fato da história do país, que é a Revolta da Chibata, em uma história em quadrinhos. E eu acredito que vai ser mais um trabalho que vai dividir opiniões. Tá certo que aí é uma alegoria só, mas eu confesso que eu achei interessante. A parte cromática não conversa muito bem, pelo menos no meu gosto pessoal. Eu achei assim meio esquisito, né? A conversação ali cromática das duas partes da alegoria, inclusive na parte de cima mesmo ali, com aquele dourado, com aquele vermelho meio rosa na parte de trás. Os canhões, eu confesso que não curti muito a forma com que eles estão, tá faltando ali mais acabamento. Porém, entretanto, contudo, quando eu lembro que a proposta é ser mostrado isso em história em quadrinhos, eu já assimilo melhor as ideias do carnavalesco. Eu já acho interessante essas ideias. Então, eu penso que nesse desfile do Tuiuti, a gente vai ter que ter dois olhares, um olhar tradicional e um olhar mais conceitual, entendendo que ali tem uma proposta diferenciada, que não é simplesmente contar a história, mas sim que essa história está fazendo parte de um gibi. Tá certo, gente? Então, mesmo aí o Jaque trazendo elementos que já estou cansado de ver, como dragões, canhões e barcos, eu achei interessante essa alegoria do paraíso do Tuiuti. E é isso. Escreva aí nos comentários o que vocês acharam dessas 3 alegorias apresentadas até o momento nessa semana, tá certo? E até a próxima.